justamente sobreviver nesse novo universo, né? Com essa concorrência que está mais forte nas redes sociais, né? Por exemplo, antigamente não havia concorrência com podcasts, com influenciadores, com... Então, tudo Viu, isso gente? é novo. Eu sou concorrente da Jovem Pan aqui, cara. Você é um parceiro, você é um consórcio, praticamente. E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, o Vitor Brown, ele que é repórter e apresentador do grupo Jovem Pan. E aí, Vitor, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Aqui com você. Ó, primeiro, obrigado por você ter aceitado o meu convite e vindo Imagina. aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Que isso, imagina. Prazer. Valeu, pô, prazer é meu. aqui. Vitor, pra gente começar nosso bate-papo, o que é jornalismo pra você? Difícil essa? Já começou com uma Já começa na complicada. paulada. Cara, eu descobri que é o seguinte, a gente tem que se empenhar bastante na primeira pergunta. Aham. Então, esse é o meu desafio diário quando eu tô criando uma pauta. Então, Assim, pronto, deixa já. eu ver qual vai ser a primeira pergunta. Desafio concluído com sucesso, então. Ó, jornalismo. Acho que jornalismo é levar informação, né? Então é uma forma de comunicação, como outras que existem, mas voltada para informação, prestação de serviço. E aí tem vários campos, né? Você pode se informar sobre várias coisas, né? Não é só sobre política, pode ser sobre esporte, pode ser sobre entretenimento, pode ser sobre o que você quiser. E acho que o jornalismo como um todo está se reinventando, né? Está num momento em que ele está se transformando, né? Não é só aquilo que a gente conhecia como antigamente, conhecia como um jornal, por exemplo, né? Que é o que tá ali como uma derivação da palavra, né? O jornal impresso ali. Não, hoje jornalismo está em tudo. Está nas redes sociais, está na televisão, está no rádio, está nos sites, enfim. Então, acho que o jornalismo é isso. E é um desafio no qual eu estou imerso também, né? Estou imbuído dessa tarefa também aí de fazer jornalismo. Agora, você está falando dessa transformação e você pegou uma transformação aí da Jovem Pan, Peguei. né? Porque ela despontou aí na frente em vários aspectos, né? Uhum. Como é que foi isso? Porque hoje é TV, é rádio, é tudo junto, misturado, né? Como é que foi essa transformação e o impacto disso para o jornalismo? Eu me considero até muito privilegiado, Fernando, porque eu peguei essa migração da Jovem Pan, por eu ter vivido diretamente esse processo aí de transformação da Jovem Pan de rádio para TV. Porque eu entrei na Jovem Pan em 2014, em agosto de 2014, vou completar agora no ano que vem, então, 9 anos. E eu entrei como produtor. Eu era estagiário, não era estagiário propriamente a função e a designação, mas era uma função ali acessória de colaboração com a produção dos jornais. Então, agendar entrevistas, tirar sonoras, que é como a gente fala, trechos ali de falas de autoridades, por exemplo. Enfim, fazer todo esse trabalho de receber convidados. Então, eu estava ali envolvido com o jornalismo nessa função. E era rádio, a princípio, quando eu entrei em 2014. E aí, eu peguei justamente esse período da migração para a TV, porque a migração foi aos poucos. Eram programas de rádio, eram programas ali com aquele formato tradicional, bem parecido aqui com o nosso de podcast. Sim. Então, com uma câmera no estúdio, assim, mas sem grande avanço tecnológico. Mas aos poucos isso foi aumentando até que passaram a ser transmissões mais elaboradas no YouTube, com edição, com outros recursos. E com isso eu também fui evoluindo e crescendo lá dentro. Então eu dali de estagiário passei a ser produtor de outros jornais, editor de outros jornais, fui para reportagem, fiquei um bom tempo na reportagem de rua e agora a apresentação. Mas então eu consegui viver tudo isso em todas essas frentes, em todas essas funções, desempenhar todas essas funções e pegando justamente esse período da migração. Então, quando eu comecei, o meu texto, a minha fala, quando eu passei a entrar no ar, a ser repórter, tudo isso eu peguei no período da rádio. Depois acabei pegando o período do YouTube, que a Jovem Pan virou um case, né? Ela explodiu no YouTube e agora, mais recentemente, de um ano para cá, na televisão. Mas eu me considero muito privilegiado por isso, por ter tido toda essa vivência. Eu me considero hoje, acho que a melhor faculdade que eu poderia ter foi a Jovem Pan. Mas isso aprendi impactou muito. o jornalismo de alguma maneira? Eu acho que o jornalismo não, é mais um ajuste de forma, sabe, Fernando? Porque antes a gente tinha que ter um trabalho mais descritivo, digamos assim, no rádio. Estando no rádio, era uma outra linguagem, mais descritiva, mais minuciosa. Na TV, não. Na TV você não precisa falar tudo, o cara tá vendo. Então é um outro perfil. Mas mesmo assim, o rádio dá muito improviso. A gente está acostumado a fazer sem teleprompter. No rádio não tinha teleprompter, né? A gente ia lendo e no papel ali alguma coisa, um roteiro ali, tópicos, e ia falando e desenvolvendo. Então isso acho que me ajudou muito a desenvolver, a
tirar qualquer receio de microfone, a tirar qualquer empecilho. Então foi um ajuste de forma, mas o rádio deu muito estofo, não só para mim, para todos os outros profissionais que lá estão até hoje, ou que já passaram por rádio. Rádio é uma grande escola. E acho que o ajuste foi mais de linguagem. Em relação ao jornalismo em si, não mudou tanto. O que muda é, por exemplo, essa necessidade dos repórteres, quando iam para uma pauta na rua, faziam uma gravação de áudio, né? Por exemplo, vão conversar com uma autoridade, vão entrevistar o presidente, faziam uma gravação de áudio, né? Hoje tem que aquele gravador junto, né? Da Jovem Pan era muito tradicional, inclusive, aparecia sempre nas imagens. Então, hoje não, hoje é com uma câmera, então tudo muda o posicionamento, a forma, a gente tem que se vestir. Antes eu fazia jornal de camiseta, então, hoje eu estou sempre de terno e gravata, porque tem a transmissão de imagens. Então acho que o jornalismo não mudou não, eu te diria que não. O que mudou é mais a linguagem, mudou mais a forma do que o conteúdo segue o mesmo. Legal. Ô Vitor, agora você comentou que você começou como produtor. Foi. Né? Na verdade você entrou como estagiário, não? Estagiário. Praticamente estagiário, não era. E aí foi para produção ali, e tudo mais. Mas como é que foi esse passo de ser produtor para virar apresentador? Alguém virou para você e falou, cara, acho que você podia ser apresentador. Ou foi você que virou e falou assim, pô, eu acho que eu posso ser apresentador. Não, partiu mais dos outros do que de mim. Assim, eu na verdade, nunca tive essa pretensão, nunca pensei nisso. O jornalismo, sim. O jornalismo eu sempre quis. Desde novinho, assim, desde uns 13, 14 anos, eu acho que eu já tinha em mente que eu queria ser jornalista e nunca tive muita dúvida. O que é até um outro privilégio, porque eu via outros jovens ali da minha idade e tal, o pessoal que estava comigo, e muita gente tinha dúvidas, assim, né? Que carreira que eu vou seguir, porque é uma decisão complicada. E eu não. Eu tinha essa sorte, tive esse privilégio de já ter muita clareza de que eu queria mesmo ser jornalista. Mas você tinha alguém na família, não? Que era? Ninguém, nada ninguém. a ver. Sou o primeiro jornalista da família, todo mundo faz outras coisas, não tem ninguém nem que faça nada perto do jornalismo, ou de televisão, ou de rádio. Mas eu já tinha essa clareza e não pensava em falar no ar, em aparecer, em ser repórter, em ser apresentador, nada. Eu pensava até em trabalhar em revista, trabalhar em jornal, eventualmente, produção de rádio, produção de televisão, nada. Não tinha essa ambição. Entrei na Jovem Pan, também ainda sem essa ambição, fiquei ali 2 anos como produtor, e aí acabou tendo um movimento de saída de profissionais mais antigos, e isso foi abrindo espaços na reportagem, especialmente, né? Então, houve uma demanda ali por repórteres. Então, e aí eu estava ali, e aí um cara com quem você esteve até recentemente aqui, Fernando Patrick Santos, Sim. que era o gerente de jornalismo da Jovem Pan na época, ele acabou me puxando para reportagem. Partiu mais dele e de outros gestores lá, José Carlos Pereira, que era diretor de jornalismo, hoje ele é vice-presidente da Jovem Pan. Eles me apontaram e falaram muito da minha voz, falaram, pô, esse menino tem voz, tal, não sei o quê, e resolveram me puxar para reportagem. Então, daí da produção, eles me puxaram para reportagem. Eu até então escrevia, tal, não sei o quê, mas nunca tinha tido essa experiência de reportagem. E aí me puxaram. Então, fui para reportagem, passei a entrar no ar, tal, fui me desenvolvendo e aí acabou seguindo como um caminho natural a apresentação, que veio aos poucos. Fui fazendo inicialmente plantões ali, substituindo os apresentadores nos finais de semana, fazendo as escalas ali, apresentando aos sábados, domingos. E depois a primeira experiência com a apresentação foi no próprio Pingos, os Pingos nos Is, que é o programa que eu apresento hoje, mas que antes tinha um outro formato, que era com o Reinaldo Azevedo apresentando, e outros 2 coâncoras ali, né, fazendo um trabalho auxiliar ao Reinaldo. Então eu era um desses 2. Daí depois o Reinaldo saiu da Jovem Pan. Eu até às vezes me perco assim nas datas. Nas datas e no que aconteceu. O Reinaldo saiu da Jovem Pan e acho que eu voltei a fazer reportagem de rua. Depois eu retomei a apresentação com o Jornal da Manhã, segunda edição. É um produto que tem até hoje no YouTube da Jovem Pan, um jornal que está aí. Hoje é a Cláudia Bartel que apresenta. E fiz o JM2, que é o Jornal da Manhã, segunda edição. Fiz o 3 em 1, fiquei 1 ano à frente do 3 em 1. Vou completar agora 3 anos no Pingos. Fiz, eventualmente, temporadas no Jornal da Manhã. Fiquei 1 ano no Pânico, fazendo o bloco de notícias do Pânico. Fiz o Jornal Jovem Pan por 1 ano, agora mais recentemente na TV, com a Lívia Zanolini, outra que teve aqui, a minha amiga Lívia, que você recebeu recentemente. Então foi mais ou menos essa a trajetória, mas te respondendo objetivamente, voltando à pergunta, não foi uma coisa, não foi nada que eu tivesse em mente, eu não tinha essa planejado, nada. Eu queria ser jornalista, apresentador e fazer o que eu faço hoje, eu nunca sonhei, nunca tive essa ambição, nunca coloquei como um Você lembra objetivo. A primeira vez que você entrou no ar? A primeira, não, mas eu lembro das primeiras e já teve episódios assim que eu gaguejei, em que eu fiz o boletim de trânsito, que era uma coisa que no rádio, hoje em dia na TV quase não tem. Mas na rádio, e especialmente a Jovem Pan, que sempre foi muito voltada à prestação de serviço, muito forte aqui em São Paulo,
e onde trânsito é um problema sério, né? Tinha boletins de trânsito, né? Então, como outras rádios ainda têm, os espaços, as inserções para trânsito. E geralmente quem estava começando, começava fazendo trânsito. Então, quando decidiram me puxar para entrar no ar, falaram, vai fazer o trânsito. E algumas vezes, nessas entradas do trânsito, eu já fiquei sem ar, assim, de ficar completamente atarantado ali e tal, não sei o quê. Então, já tive experiências traumáticas, momentos que eu achei que não ia dar certo. Falei, isso não é para mim, não. Deixa eu voltar a escrever lá, tal, não sei o quê, que é mais tranquilo. Mas não, acabei superando. Você acha estranho se ouvir ou se ver na TV? No começo eu achava, eu detestava me ouvir principalmente. Especialmente quando era só rádio, eu detestava me ouvir, eu não gostava da minha voz. Até hoje eu acho que é uma voz diferente, assim, ela tem um timbre que foge um pouco do padrão de TV ou do padrão de rádio, mas hoje eu já acho isso bom, porque ela é marcante. Então o cara, quando ouve, pode já associar a mim. Então pode nem saber o nome, tá, mas ouve a voz, aquele cara da Jovem Pan, tá, não sei o que, o moleque lá de barba, tá, aquele lá Então já é uma voz que é marcante, mas eu achava estranho. Ver eu não gosto muito não também hoje, mas eu assisto muito para correção, porque eu sou muito chato comigo mesmo. Eu gosto de me ver, eu me penitencio, eu falo, puxa, eu não devia ter falado isso, eu devia ter feito assim, puxa, eu deixei passar aquilo, eu podia ter entrado aquela hora, Então eu sou muito disciplinado comigo mesmo e muito... até exigente comigo mesmo, então eu assisto por isso, mas que dá um incômodo, eu não gosto. Agora, com essa questão, né, de rádio, TV, não sei, você fala que você faz rádio ou você faz TV? Eu falo que eu faço TV, porque hoje é o carro-chefe, acho que é o que está na marca ali da Jovem Pan, a Jovem Pan News, acho que eu falo que é TV. Mas ainda, por exemplo, fora do ar, assim, por exemplo, às vezes nas conversas eu me pego falando, que hora você chega na rádio e tal. Então a gente ainda tem a como você veio do começo Exato. Também ali, você sempre falava rádio, isso, né? Exatamente. Agora mudou muito. Isso, às vezes você está com outros colegas, eles falam, você já está na TV e tal. Você acha que não vai mudar essa questão de rádio ou TV? Porque, por exemplo, a Jovem Pan tá no celular, tá Sim. no YouTube, tá, se eu ligar no carro, ouço Jovem Pan. Sim. Então, essa questão de tipo, né, eu tô na rádio, tô na TV, pô, eu tô no quê? Sim, né? Não precisa de um outro nome, talvez? Acho que é porque, e a gente no ar, por exemplo, a gente sempre faz essa divisão, né? Fala, não sei o quê, aqui na rádio, na TV, no YouTube, na Panflix, a gente busca acolher todos que estão em todas as plataformas. Pô, mas aí né? se você for saudar todo mundo, às vezes você vai fazer uma saudação de 10 minutos. Acaba o programa, né? E acaba o programa. Tipo, você que está no YouTube, no Panflix, não sei o quê, no streaming, não sei da onde, porque cada hora tem uma plataforma. E daí tem muitas particularidades, né? No nosso trabalho, isso que você está falando mexe diretamente com o nosso trabalho. A gente faz lá na Jovem Pan algo que é único, né? Que tá em todas essas plataformas. Então, vou te dar um exemplo prático. O programa que eu faço, Os Pingos, né? Ele, em alguns momentos, o programa continua na TV, quem está assistindo na TV nem sabe, mas ele sai para intervalos comerciais no rádio. Então, não só a rádio aqui de São Paulo, outras afiliadas, em um determinado momento eu tenho que dar um respiro ali, uma pausa na fala, e aí a rádio saiu para o intervalo. Então aqui eu sigo falando, a rádio saiu para o intervalo. Depois o intervalo comercial da rádio vai terminar e eu tenho uma contagem regressiva no ouvido para voltar a fala num ponto exato para... O Pingos tem 5 breaks por dia, são 5 vezes em que isso acontece. Então os intervalos comerciais são diferentes. Então, às vezes, a gente chama intervalo para TV, na rádio já foi para o intervalo, tem toda uma dinâmica. Eu sei que acontece isso no Pânico, né? Porque Sim. o Pânico também tem no YouTube continua isso. E na rádio vai pro break, né? E no Pânico acho que eles falam, né? Falam. Agora pelo menos no YouTube, no YouTube vai na Em outros programas direto. Não, a gente faz essa passagem de um jeito sutil, silencioso mesmo, né? Sem falar, já sai pro intervalo na rádio. Então, tem toda essa questão de ajustes. Pânico é aquela bagunça toda ali, então permite, né? Eu acho que você falar assim. Então, mas tem toda essa questão logística, burocrática, assim, nesses ajustes. Então, demanda muito da gente ali que está no ar, de saber o momento em que você está na rádio, o momento em que você está no YouTube, o momento em que você está na TV, isso da contagem regressiva, da volta dos intervalos, é uma particularidade, né? Algo que só tem ali na Jovem Pan. E eu acho que isso vai para uma engenharia por trás também, para o pessoal que trabalha atrás, meio maluca, porque assim, você tem que estar acompanhando todas as plataformas e se cair uma, caiu por quê? Já pensou? O que aconteceu que caiu uma plataforma, Não, o pessoal dá um duro danado, a gente tem uma isso equipe técnica... Difícil. Mas foi o YouTube? Mas é um problema no YouTube, é um problema na internet, Sim. É um problema nosso?
Não, o pessoal faz um trabalho brilhante, assim, de manter no ar essa engenharia, essa engenhoca, digamos assim, né? Porque é um negócio... E aí volta naquilo que eu estava te falando, Fernando, da experiência, da bagagem. Depois do que a gente faz na Jovem Pan, você sai pronto para qualquer uma, assim, porque para qualquer aventura, porque realmente é um trabalho que te prepara para tudo, assim, você sai vacinado, né? Então eu sou muito grato pelas experiências todas que eu tive e continuo tendo, porque hoje eu me considero até profissionalmente mais completo, assim. Claro. Graças a essas... Agora você pegou essa todas. transformação toda aí, né? Vai mudar muito ainda? Tem muita coisa ainda que tá meio em aberto, que você fala, acho que isso aqui talvez... Porque não tá fechado. Não, né? não. Tipo assim, é isso aqui, pronto, chegamos onde queríamos chegar e tal. Não sei, o que você vê? Eu acho que já chegou num ponto ali em que parece bastante completa, né? A Jovem tá com um desenho ali, aparentemente uma formatação final. Nem sei imaginar quais próximos passos que seguiriam, né? Já tá na TV, talvez um outro caminho natural seja a TV aberta, né? Mas aí, em relação a conteúdo, não mudaria tanto, né? Seria mais agregar as plataformas que vão chegando. Seria mais uma plataforma como as outras tantas que a gente está falando aqui, como foi mais ou menos a migração do YouTube para a TV. Não mudou grande coisa. Então, a gente já estava ali nessa pegada e havia transmissão no YouTube, que era uma programação televisiva já, e passou a ser transmitida na TV mesmo. Você pode colocar, mas já era uma programação totalmente feita de forma audiovisual, com qualidade, uma programação totalmente televisiva que ganhou um canal, um espaço na TV fechada. Acho que o próximo passo é a TV aberta, né? Não sei em que pé isso dá. Tem gente que me pergunta, muita gente quer saber, vai ter na TV aberta, não sei o quê. Eu não sei, e não sei mesmo, assim, como estão essas negociações, não sei se seria bom, se seria ruim, se vale a pena, se não vale, porque o mercado está mudando tanto. Sim. Não tenho nem palpite em relação a isso, é uma questão que fica com os gestores lá, mas eu não imagino como o único caminho possível para crescimento a ida para a TV aberta. Ô, Vitor, agora é o seguinte, a gente está falando de muita transformação, eu até te perguntei se o jornalismo ele mudou muito, né, com relação a essas transformações, você disse que em termos de conteúdo, de jornalismo em si, não, o que muda é a tecnologia, a plataforma e tudo mais. Pensando nisso, qual que é o desafio que o jornalismo enfrenta hoje? Tem algum? Eu acho que sim, acho que justamente sobreviver nesse novo universo, né, com essa concorrência que está mais forte nas redes sociais, né? Por exemplo, antigamente não havia concorrência com podcasts, com influenciadores, então tudo isso gente, é novo. eu sou concorrente da Jovem Pan aqui, cara. Você é um parceiro, você é um consórcio praticamente. Você é um braço também nosso. Já vem tanta gente da Jovem Pan já veio aqui que... Então pronto, já tem que me agregar lá dentro. É isso. Então, mas acho que sim, acho que tem um momento de reinvenção e de busca de outras formas de faturamento, de outras formas de exposição do conteúdo, né? Então, acho que tudo isso muda muito, né? Acho que é algo que, por exemplo, as televisões estão enfrentando hoje, né? Que não enfrentavam antes. As televisões, digo, aquelas mais antigas, o Jovem Pan é uma caçula aqui no mercado de TV, mas estou falando de outras emissoras, estão enfrentando agora a concorrência com outras plataformas, estão tentando encontrar um modelo de negócios viável, um modelo que parece adequado, esse da assinatura, talvez, ou de uma plataforma de streaming própria, né? Uma parte do conteúdo fica ali disponível, mas uma parte é só para quem está disposto a pagar, é só mediante assinatura. Então, são caminhos que estão sendo buscados, né? Ninguém tem uma resposta para isso, né? Mas que há um desafio na mesa, tem. Não virou, com essa questão da internet, redes sociais, podcast, não virou muita bagunça? Porque hoje eu posso... até o Marcelo Duarte veio aqui uma vez e ele falou dessa questão um pouquinho, né? Porque eu posso abrir uma conta no TikTok e falar que eu sou jornalista. Sim. Não tem um registro mais, né, de tipo assim, tá aqui meu OAB, né? Sim, no caso dos advogados, sim, mas mostrando que você é jornalista. Então você vai lá e começa a publicar seu conteúdo. Não é ruim por esse lado? De certa forma, abriu o mercado assim e aí a responsabilidade passou a ser de quem consome, né? De buscar uma fonte confiável, de fazer essa filtragem, né? Então, isso saiu das mãos dos veículos e passou para as mãos de quem consome, né? O conteúdo está aí à disposição, das mais variadas formas. Há quem prefira acompanhar um influenciador, alguém que não é jornalista, um advogado, alguém que
seja de outra área e que deixe ali suas impressões, faça ali o seu trabalho de exposição de ideias. Tem quem prefira os veículos mais consolidados. Então, isso ampliou o mercado, ampliou a concorrência. É outro desafio, você tem toda a razão. Acho que é outro desafio para os veículos tradicionais, né? Além dessa questão de plataformas e tal, essa questão... Eu acho que aí a gente tem 2 desafios, então, porque como audiência, no meu caso, eu tenho muita opção, sim. e aí eu posso escolher, ou seja, tem gosto pra todo mundo, né? Cara, alguma coisa na internet vai te agradar. Isso, exatamente. Você vai ter, só procurar aí alguma coisa vai... Se você quer ver jornal, você procura na TV, não viu nada, você pode encontrar alguém nas redes sociais fazendo, ou comentando. Que vai seguir uma linha que você goste. E por outro lado, como criador de conteúdo, porque a Jovem Pan é uma criadora de conteúdo, obviamente, né? Independente se é rádio, se é TV, se é revista, se é aplicativo, de como você atrair ou segurar essa audiência. Sim, exatamente. E outro exemplo, assim, de que essa concorrência às vezes nem é tão frontal, mas como o que está ao redor afeta no esporte, por exemplo, né? Tem muitos influenciadores hoje que são torcedores, na verdade, dos próprios times, né? Sim. Que não são, na verdade, jornalistas, que não são comentaristas, nem se dispõem a fazer isso. O que eles fazem é um trabalho ali de torcedor, criam conteúdo na condição de torcedor. Mas mesmo isso, que é uma coisa diferente do que faz o jornalismo esportivo ou as emissoras com as equipes de esporte, mesmo isso é uma concorrência, é uma forma de concorrência, uma concorrência brutal, assim, grande, né? Então, porque esses caras tiram espaço. O cara que assistia, por exemplo, um programa tradicional, ali uma mesa redonda de esportes, um programa esportivo, pode preferir consumir o conteúdo do influenciador do time dele. Eu vi o Domênico, do Energia, falando sobre isso, porque eles têm uns programas lá dentro da rádio que são, tipo assim, ó, se você é corintiano, você vai ouvir esse programa aqui que é torcedor do Corinthians. E às vezes os caras reclamando assim, pô, mas você não gritou o gol do outro cara. Assim, cara, a gente não tá, só grita o do Corinthians. E, cara, isso é um mercado legal porque, assim, no jornalismo em si, você tinha os narradores, né, e tudo mais, assim, eu vou gritar gol pra todo mundo. É isso. Que eu tô narrando, eu não tô torcendo. Eu tô narrando. E aí você cria um nicho, cria um segmento de narradores torcedores. Sim, e quando é gol do outro, o cara vai falar que teve gol, mas não vai... Gol! Né? Não tem mais essa expressão, vai ser... Putz, meu. Então, é mais um exemplo de como o mercado tradicional está abraçando e tentando puxar para si também essas características todas das novas plataformas, né? Das redes sociais especialmente, né? Nesse caso do esporte. Vale até para a política, eu acho isso que a gente está falando aqui, de conteúdo feito especialmente para quem é de uma ideologia política, de uma determinada corrente. Então, e isso os veículos aos poucos vão tentando ou abraçar ou concorrer, mas o que eu vejo é que tem espaço para tudo. O que eu estou vendo é que, aparentemente, por exemplo, no futebol, aí, pode ter a transmissão feita para o torcedor, vai ter a transmissão, o jogo do time tal, vai ter quem acompanhe, vai ter muita gente que acompanha e prefira acompanhar a transmissão dos torcedores. Mas sempre tem quem queira acompanhar na transmissão no modelo tradicional ali, mas com toda a forma ali, toda a pompa e circunstância de uma transmissão tradicional. Então, o que eu vejo é que tem espaço para tudo. Da mesma forma, tem quem prefira acompanhar um jornalismo ali mais nos moldes tradicionais, tem quem prefira acompanhar por meio de influenciadores, de perfis nas redes sociais. Acho que tem espaço para tudo, mas o que a gente vê é que tem um movimento, sim, de abertura e de transformação dos veículos mais tradicionais, digamos assim, essa abertura para tentar comportar tudo isso. Vitor, para a gente fechar nosso papo, qual que é a melhor dica que você pode dar para quem está começando? E aqui eu vou falar para quem está começando com a produção de conteúdo, seja a pessoa jornalista ou não. Porque hoje igual a gente conversou aqui, a gente tem um monte de plataforma, ela vai ter que escolher uma plataforma talvez, ou várias, ou se ela vai ingressar em alguma emissora de TV, de rádio, para falar, enfim. Hoje você tem muitas possibilidades e às vezes esse mar de possibilidades também deixa o pessoal um pouco perdido. Tipo assim, putz, eu vou para onde? Porque tem tanto lugar para ir, o que eu escolho, né? Não sei, que dica que você daria, assim? Olha, eu acho que em primeiro lugar é medir bem os passos, né? Não fazer nada assim de forma arrebatada, assim, né? Tentar calcular bem. Uma dica, parece bobeira isso, Fernando, ou coisa chata, assim, mas é verdade, isso eu acho que é fundamental. Leitura. Acho que quem lê bem dá um grande passo, assim. Tem um bom português, que sabe se expressar, que
tem o hábito da leitura, não só pela leitura ou pela oratória ou pela escrita, mas pelo conhecimento mesmo, pela cultura, pela bagagem que arrecada. Eu acho que leitura e acompanhamento cultural, assim, a criação de uma bagagem é fundamental. Essa é uma dica. Parece uma chatice, assim, mas faz toda a diferença, assim. Quando você está com uma pessoa com baixo nível de leitura, você percebe, assim. Então é algo que é muito definidor. Outra é isso que a gente está falando, estudar o meio, saber o que está fazendo, acompanhar a evolução tecnológica. Eu considero que até eu não acompanho tanto assim, mas é quem sabe, quem manja de redes sociais e métrica, tudo tá também dando um ótimo passo à frente e fazer o que gosta. Eu acho que isso é o principal, o fundamental. Não tentar fazer algo que não te faça sentir bem, que seja um peso, que, sabe, acabe se tornando mais uma frustração, um enfado do que um motivo de alegria. Então, acho que fazendo isso já é meio caminho andado, né? Já e aí ajuda vai muito. Do talento Pra de não cada virar um. uma tarefa, né? Isso, exatamente. Tipo lavar louça, né? Isso, tipo, exatamente. Todo mundo tem que lavar louça. É difícil alguém que fala assim, eu adoro lavar louça. Fala, né? pô, isso aqui tá dando Mas certo, tem que eu vou fazer. Né? E aí não gosta, não vale a pena. Então Legal. acho que é buscar algo que faça você se sentir bem, se sentir à vontade fazendo. Acho que tendo isso, o restante vem. Você se sente mais fortalecido a buscar o que precisa, mais empenhado a fazer o que precisa. Então, acho que fazer o que gosta é também um primeiro passo essencial. Legal, Vitor. Olha, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, aceitado o meu convite, me ajudado a levar um conteúdo super relevante aqui pro pessoal que acompanha o canal. Tomara que a gente tenha conseguido, né? Com certeza. Valeu, isso sem Fernando. dúvida. Pô, que honra estar aqui com você. Obrigado mesmo. Foi um prazer. A honra é minha. E olha, você que nos acompanhou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, Vitor. Valeu. Mm-hmm.